Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. Vamos trazer mais um tema hoje com o título Não Espere o Milagre. Vamos abordar aqui como às vezes pecamos por esperar que o milagre aconteça, quando tudo está dentro de nós, quando tudo depende exclusivamente de nós. Você é o ator principal deste espetáculo chamado experiência humana no planeta Terra. E você veio aqui para agir. Vai chegar o momento, sim, de assistir ao teu espetáculo, sentado confortavelmente na arquibancada da vida. Mas no momento, ainda há muitas ações a serem executadas e alguns personagens a ser representados. Nós estamos, como humanos, numa condição de um fractal da nossa consciência superior, daquilo que somos de fato, da nossa mônada. Já foi falado sobre mônada, sobre átomo semente divino, sobre centelha divina da fonte, sobre superalmas, almas e fractais. Nos planetas de periferia da galáxia, experiencia-se sempre a quase ausência de luz e a quase ausência de consciência. Essa limitação é que cria a condição favorável para o aprendizado neste planeta Terra. Nós viemos para criar, porque somos co-criadores por natureza, uma vez que somos sementes da fonte criadora. E se viemos aqui para criar, na quase ausência de luz, é um experimento chamado do ponto mais distante da fonte. Como é criar? Quase que sem ferramentas, quase que sem recursos, porque a consciência e luz são as ferramentas principais da cocriação. Não somente de coisas que conhecemos, mas também de cocriar nas consciências mais elevadas, planetas, estrelas, galáxias, universos. Viemos aqui cocriar coisas deste planeta, coisas que se podem cocriar aqui dentro, num ambiente quase fechado, sem possibilidades de buscar fora do planeta alguma coisa. Tudo que tem neste planeta é criado aqui com os ingredientes que nos são oferecidos, como luz, gases, a nossa consciência e algumas coisas que já existem neste planeta. Quando queremos as coisas, é natural que acreditemos que dependemos de coisas externas dos outros. E há 2000 anos veio um avatar chamado Sananda, que se manifestou aqui entre nós na figura do conhecido Nazareno, o Jesus de Nazaré. Por ser um avatar, ele trouxe uma consciência um pouco mais elevada e mostrou um ponto que todos nós poderíamos chegar, exclusivamente usando as nossas ferramentas e as ferramentas locais do planeta. Obviamente que ele dizia de vez em quando, meu reino não é da Terra, eu não sou deste mundo. Mas ele se fez parte deste mundo, pelo menos um tempo curto. Dizem que foram um pouco mais de 30 anos, o suficiente para nos ensinar algumas coisas que, olha, a gente não lembra do tempo que a gente viveu em vidas passadas e provavelmente muitos de nós estávamos presentes naquela encarnação.
vivemos aquele tempo e também aquele lugar. Mas hoje se compreende, através de algumas orientações, alguns escritos que restaram, que nem tudo é verdadeiro, mas tem muita verdade também. E hoje, analisando algumas passagens daquele tempo, fica fácil entender. Quando ele dizia, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Os verdadeiros milagres atribuídos ao Cristo Jesus nada mais são que consciência expandida. Condições de cocriar uma consciência um pouquinho mais elevada. O que cria de fato é a nossa consciência. Quando nós nos permitimos ir além daquilo que nós somos habituados. Se você faz um prato de comida velho ou conhecido, você faz ele normalmente pensando em qualquer coisa que não seja exatamente o que esteja fazendo, ou aquele prato. Você pode estar pensando numa viagem que você vai fazer na semana que vem e faz o prato naturalmente, porque está criado dentro da tua consciência. Mas se você vai fazer uma coisa nova, diferente, que nunca fez, é preciso prestar atenção, é preciso estar atento, é preciso criar algo naquele exato momento. Então você estará criando algo novo. Você está fazendo o milagre. Quando nós dizemos, não espere o milagre, seja o milagre, porque você pode cocriar tudo aquilo que existe no cosmo infinito, tudo aquilo que o Criador criou. É óbvio que existe uma limitação dentro de cada mundo, de cada consciência. Por isso as consciências, elas são divididas em superalmas, almas e fractais. Não poderia vir uma alma completa, nem uma superalma, num planeta como a Terra. Em primeiro lugar, em virtude da frequência. Se nós somos átomos sementes, nós somos uma energia atômica. Uma versão muito elevada de nós mesmos destruiria o planeta, como poderia destruir a galáxia toda. Temos algumas informações de que a alma do Cristo, na verdade, ele é uma super-alma. Na condição que ele veio aqui, ele foi se espremendo, como se diz, diminuindo a sua força consciencial durante mais ou menos 2000 anos. Embora a semelhança com o tempo que ele já esteve, que também são 2000 anos, foi um tempo estimado no nosso tempo linear, em torno de 2000 anos, para ele se ajustar uma consciência mínima o suficiente para ser aceito, sem causar danos ao planeta. Então ele tinha uma consciência mais elevada, provavelmente a consciência dele era uma consciência de quinta dimensão, quando ele esteve encarnado. Se ele veio lá da dimensão 50, 100, 150, eu não sei bem certo, uma vez eu até recebi essa informação, mas acabei esquecendo. Parece-me que a informação dizia que a super-alma dele está a 151, 153, coisa parecida, em torno de 150 dimensão. Então ele precisou vir diminuindo a sua frequência até conseguir encarnar. E estando aqui entre nós, ele mostrou algumas coisas importantes. Claro que já foi falado sobre o amor incondicional, a compaixão, o respeito, aquilo que são os pilares da ascensão. E também já foi dito tantas vezes, como muitos acreditam, que ele veio
pagar os nossos pecados. Ninguém paga o pecado do outro. Isso é uma coisa que está dentro da lei divina. Não seria justo alguém fazer o pecado e alguém pagar por ele e aquele que cometeu sair ileso. Então não há justiça. Não é justiça divina isso. A justiça divina é a lei do retorno. É aquilo que você planta, você colhe, como dizia o próprio Cristo. Mas ele também ensinou os milagres. Obviamente que ele mostrou algumas coisas bem visíveis para que ficasse claro a capacidade que nós temos de cocriar. Quando ele transformou água em vinho nas bodas de Canaã, quando ele multiplicou pães e peixes na montanha, quando ele curava os doentes, ele mostrou como se manipula a energia quântica, a energia taquiônica, a capacidade que nós temos de cocriar apenas com a intenção. E nós vamos fazer isso, eu já disse em várias postagens anteriores, nós vamos fazer isso agora a partir do evento. Vamos começar, de fato, a cocriar mais claramente e mais adiante nós vamos fazer não somente aquilo que o Cristo mostrou, porque aquilo foi um protótipo do que podemos cocriar, mas podemos cocriar muito, muito mais que isso. Mas hoje você cria, você sempre criou. Nas vidas passadas também você criou, senão nós estaríamos ainda lá na idade da pedra lascada. Nós fomos cocriando coisas, desenvolvendo esse planeta, essa humanidade, essa civilização, através da nossa intenção, da nossa consciência, que foi se expandindo um pouquinho, gradativamente. Mas hoje você pode fazer muito, muito mais do que você acredita. Por isso não espere o milagre, seja um milagre. Se você está aqui na Terra, você está aqui para agir. Mesmo que você não entenda muito, mas você precisa apenas acreditar. Quando você coloca a intenção, e essa intenção estiver imbuída de uma frequência, de uma vibração de confiança, de certeza, um ingrediente chamado energia, você já tem a luz natural, você coloca a tua energia, a tua emoção, você cocria. Claro que vamos treinando aos poucos e tudo vem de acordo com a nossa capacidade, porque se você pudesse cocriar qualquer coisa sem o conhecimento, sem o controle, seria também um grande problema. Nós temos que ter consciência do que nós queremos e daquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Por isso que a sombra não cria, porque se a sombra pudesse cocriar, ela cocriaria coisas horríveis. Claro que há muita má intenção ainda entre a humanidade da Terra, mas graças às leis divinas, ela tem uma limitação muito grande de ação. Porque você precisa de amor para cocriar, precisa de luz, precisa de consciência plena, voltada ao bem, e a sombra não tem isso, então ela pode criar situações de dor e sofrimento, mas ela não consegue cocriar nada que vá engrandecer, que vá alargar a tecnologia e a consciência humana, que vá melhorar o planeta. Na verdade, a sombra mais destrói do que cria, porque para destruir é fácil. Não precisa nenhuma inteligência, basta simplesmente ter a força. Se você vai criar algo, tipo um relógio, por exemplo, você tem que ter muito cuidado
criar cada engrenagem, cada pecinha, tudo sincronizado, tudo encaixadinho. Mas se é para destruir, basta uma martelada em cima. Não precisa ter nem alfabetização. Basta ter força para erguer o martelo e dar essa martelada e destruir tudo. Então quem cria é a intenção, a boa intenção, envolta em amor, em compaixão, em respeito, na emoção do bem, a emoção realmente envolvida com a energia do amor, do bem. Porque a luz sempre está aqui, sempre esteve, agora cada vez mais forte, inclusive, com mais poder de criação, mas é preciso que nós coloquemos os nossos ingredientes internos, aquilo que realmente precisa, o tempero. Então você pode fazer qualquer milagre. O Cristo disse isso no seu tempo. Você pode fazer tudo isso e muito mais. E olha que naquela época a nossa consciência estava muito limitada ainda. Hoje nós entendemos. Nesta vida atual, você não entendia o que você entende hoje, há 10 anos atrás. Imagine há 2000 anos. Quanta coisa hoje você sabe que funciona, quanta coisa você tem certeza de que vai realmente ser positivo se você colocar a tua energia. Porque você é o artista. Você é o ator principal. Você é o criador. Não espere o milagre. Seja o milagre, pois só depende de você. O que mais se vê hoje é situações que criam dependências. E parece que há um interesse por trás das cortinas de criar dependência para poder dominar a massa, dominar a humanidade. Se você cria um animalzinho recolhido lá na floresta, desde pequeno, um animal selvagem que nunca dependeu de um ser humano, mas se você leva ele para casa e começa a criar dentro da tua casa e oferecer a ele tudo o que ele precisa, ele vai perdendo o seu instinto de sobrevivência e ele vai criar uma dependência. Vai criar uma dependência tal que se você, depois de alguns anos, soltar ele na floresta, ele vai morrer de fome. Porque ele não tem mais aquela capacidade de buscar o seu próprio alimento, mesmo sendo um animal que tem instinto. E nós temos, sim, dentro de nós também, ainda um instinto do tempo que nós vivemos um reino animal, por exemplo. Nós podemos ter experienciado, sim. As consciências humanas podem ter experienciado a consciência do mineral, do vegetal e do animal. E do elemental também. Mas são apenas lembranças, memórias. Hoje nós temos uma consciência diferente. Por isso, estamos indo para a quinta dimensão. Precisamos entender o poder que nós temos. Tem alguns textos, alguns áudios que eu já postei anteriormente nos anos últimos. Alguns que eu lembro, eu acho até que o título era esse. Não dê o poder. Não dê o teu poder aos outros. Deve ter outro tema também. Assuma o teu poder. Pois você é o poder. Todos os poderes criados nesse planeta, de certa forma, sim, é preciso que alguém tenha o poder de decisão e que decida as coisas, pois a nossa consciência ela é autônoma e cada um quer fazer do seu jeito. Então é preciso um pouco de ordem nessa casa planetária.
Mas deveria ser uma ordem ordeira, e não uma ordem dominadora, controladora como foi criada. Porque aos poucos, aquelas consciências que têm dentro de si ainda um instinto mais de controle dominador, se apossaram desses cargos, dessas posições, para controlar a humanidade. Mas por quê? Porque nós demos o poder a eles. Estamos aqui falando de disciplina, de ordem, não de subversão. Mas nós não podemos dar o nosso poder. Nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade, ser honestos com nós mesmos e com os outros. E cada um está fazendo uma parte nesse planeta, mas sem que um dependa do outro, sem que alguém se sobreponha e vá usar o outro em benefício próprio. Isso é exploração, é escravidão. E é o que nós temos hoje. Um controle, um domínio pela escravidão e pela dívida. Pelo trabalho. Aquele que não sobrevive de benefícios concedidos, que são migalhas, trabalha para o sistema. Porque é uma crença que nós dependemos de algo ou de alguém fora de nós. Se nós somos uma alma imortal, um fractal de uma consciência superior, e viemos aqui experienciar como é criar, nós precisamos apenas co-criar, sem dependência. Sim, às vezes é preciso uma parceria, uma sociedade, com algo, com alguém, porque sozinhos às vezes ficamos um tanto limitados, mas não naquele sistema que conhecemos hoje, que é o sistema controlador e de se utilizar em benefício próprio do trabalho dos outros. Quando se faz uma quermesse numa comunidade, uma festa, um evento lá, não só para divertir as pessoas da comunidade, mas também para angariar alguns recursos, algumas coisas para fazer algo que é preciso ser feito naquela comunidade. Um certo grupo toma a iniciativa e vai e faz tudo. Não precisa ninguém determinar regras e normas, apenas uma organização, uma disciplina. Todos que vão lá trabalhar fazem algo, cada um dá uma contribuição. E o resultado aparece. Terminou a quermesse, terminou a festa, aquilo também termina até uma próxima. E fica cada um fazendo o que faz todos os dias, todas as semanas, todos os meses, sem problema nenhum. Não vão ficar pagando salário para alguém ficar lá de comandante o tempo todo. Não vão contribuir mensalmente com uma condição, lá, um certo valor para sustentar alguém que se diz comandante. Então por que nós temos que sustentar uma casta que se diz governante, dominante, controlador, julgador, enfim? Para quê? Será que é preciso tudo isso? Sabemos que não. Isso é exploração. Isso é uma escravidão, de certa forma. Não da forma de levar todos ao tronco, como antigamente, mas você não consegue sobreviver numa sociedade que tem controladores sem dar a tua parte, e a parte maior. A maior fatia do bolo você dá para aquele que se diz controlador, comandante. O sistema. Mas isso tudo está mudando, porque o tempo da Terra, como terceira dimensão, também está finalizando. A consciência que está se formando agora,
Dentro de cada um é uma consciência da cooperação, onde o milagre realmente ele vai acontecer, porque todos serão beneficiados, todos darão a mesma contribuição, seja de uma forma ou de outra, mas na mesma frequência, na mesma intensidade energética. Não é mais necessário que tenha alguém no comando para dar normas e as diretrizes de que cada um pode e não pode fazer. A consciência de cada um sabe o que deve fazer. E ela vai fazer tudo ordenadamente, sem sair da linha da decência, da honestidade, da ética. Aqueles que ainda precisam ser comandados e aqueles que desejam o comando terão outros planetas para fazer isso. Planetas ainda de terceira dimensão, de provas e expiações. A nova Terra será um mundo de consciências livres, co-criadoras. Não vai depender de nada e de ninguém. E também não vai prejudicar nada e ninguém. Você está fazendo parte desse espetáculo. E o filme que você está gravando da terceira dimensão está finalizando. Quantas vezes foi dito, o mundo é uma novela, onde o tempo todo há confusão. Mas no último capítulo, tudo termina harmoniosamente. Nós estamos gravando o último capítulo. Então, você é o espetáculo. Você vai assistir a tua performance. Você vai assistir os teus personagens exercidos durante todo o transcurso desta novela, todos os capítulos. E também vai poder dar um final feliz para todos os teus personagens agora, neste capítulo. Ou então você vai fazer o papel de bandido, não de mocinho, como já foi dito, e vai assistir um espetáculo como o grande derrotado. Se bem que não sei se vai ter ingresso para esse tipo de atores, mas pelo menos na tua consciência você vai sentir isso na hora da triagem, na hora de passar para um novo plano. Nós vamos ter esse momento. Aquele que sabe que venceu, que exerceu o seu papel e finalizou como um personagem envolto na ética, no bem, e também aquele que fez o papel de bandido vai ficar sabendo que ele foi o bandido da cena. Nós precisamos apenas entender que se você quer cocriar, de fato, você tem que estar aliado à luz. Se você está aliado às sombras, aquilo que é negativo, é uma ilusão de que você esteja criando algo. Vai ficar rico, vai ter bastante recursos. É uma ilusão. Alguém viu um caixão de defunto, tem um cofre junto do lado do cadáver? E mesmo que tivesse, serviria para alguma coisa? Se pudessem ser enterradas as pessoas com um cofre ao seu lado, e ele pudesse aproveitar o além-túmulo, aí tudo bem, aí ele teria que estar aqui falando de uma outra maneira. Mas isso nunca foi possível. E não tem discussão quando há o óbvio evidente. As crianças sempre nasceram no ventre materno nuas. Nuas de fato. Somente aquela consciência num corpinho humano que ainda está em desenvolvimento.
E no final, nem o corpo a alma leva, porque vai ficar no cemitério. Ou vai para um crematório. Mas o corpo, a alma não leva, porque da terra não leva nada, porque a alma não é da terra, ela está na terra. Ela usa os recursos, ela usa tudo aquilo que lhe é permitido dentro das leis maiores, mas ela não leva nada. Será que as pessoas têm dificuldade de entender isso? Para que tanta ganância? Para que tanto desejo de poder? Por que tanto tirar dos outros, além daquilo que precisa? Que sempre que alguém fica com a parte maior do bolo, alguém vai ficar com a parte menor. Não há possibilidade de ser diferente. Você tem 8 pessoas comendo uma pizza e dividem a pizza em 8 pedaços. Se alguém pega um pedaço maior para si ou pega 2, o outro vai ficar sem ou ter um pedaço menor. Não há outra regra. Então, crie na luz. E aquilo que você cria na luz é experiência que você vai levar para a tua vida seguinte, para o teu futuro como alma imortal, e é o determinante para a tua evolução ou não, para a tua ascensão agora. Então seja o milagre. Não espere o milagre. O bom das leis divinas aqui nesse planeta é saber que você não depende de ninguém, absolutamente ninguém, para fazer a tua ascensão, para evoluir. Você se aproveita das circunstâncias, aquelas que são positivas, para o teu desenvolvimento consciencial, mas você não depende de nada e ninguém. Não adianta encontrar desculpas para o fracasso. Encontre soluções para andar mais depressa e concluir a tua caminhada. Não espere o milagre. Você é o milagre. Acredite nisso. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.